Olá, amigo. Um vídeo hoje sobre um grande alto-falante, um alto-falante vintage, um alto-falante de quase 70 anos de idade. Esse monstro que está aqui embaixo, desse alto-falante da Selenium. Isso aqui é um alto-falante de 8 polegadas. Eu fiz um vídeo sobre os parâmetros dele. Eu só estou colocando ele aqui em cima para mostrar o tamanho que é esse alto-falante da Electro Voice, tá? Então, olha só. Aqui temos o logo da Electro Voice. É um alto-falante feito nos Estados Unidos, que tem o serial dele, ó. Então, Electro Voice, Bushman, Michigan, tá? Bushman é certamente o nome da cidade no estado do Michigan. Então vejam aqui, ó, é um alto-falante realmente muito grande, muito pesado. Ele tem vários centímetros de altura aqui. Deixa eu fazer uma medição aqui. É difícil de lidar, eu tenho que me afastar um pouco dele para poder enquadrar ele na lente. É só 24 centímetros de altura. Ele é um alto-falante coaxial. Então aqui a gente tem a entrada de alta frequência, high, né? E aqui do outro lado a gente tem a entrada de baixa frequência, ali, o low. Então eu vou virar ele aqui para a gente ver a outra face dele. É muito pesado. Aqui. Então aqui a gente tem a face dele. Aqui no meio tem um tweeter. Aqui tem a região onde saem os médios. Então tem um prolongamento aqui do cone, ó. Esse cone está original ainda. Foi passado aqui algum revestimento de silicone para preservar um pouco essa suspensão de quase 70 anos. Então, ele é um alto-falante bem macio. Ó, consigo movimentar aqui o cone dele. O cone dele é bem leve, tá? Ele é frágil até porque, ó, ele dá uma deformada quando eu toco o dedo aqui embaixo. Então, alto-falantes antigos geralmente tinham cones leves, né, para ter uma boa performance, um bom rendimento, no caso, para tocar, digamos, alto, né? Com poucos watts a gente fazia muito som. Aqui eu tenho um folder dele. Folder não, é uma parte de uma revista de 6 de 1954, né? Então se a gente fizer as contas da data dessa revista para hoje, tem mais ou menos 68 anos, e ele já aparecia aqui, ó. Então tá aqui, ó, o modelo dele, 15TRX, né? Então é ele mesmo. Aqui a gente tem a inscrição dizendo que ele é 3 vias, né? Tem o princípio Radax e mais um Super Sonax, né? São tecnologias lá da época. Tem o tweeter de super alta frequência. Aqui tem tinha um modelo de 12 polegadas também, fala um pouquinho dele. Que fala do 15TRX, tá? 15 polegadas. Aqui Free Space Cone Ressonância, então ressonância aberta, livre, né? O cone dele é de 38 ciclos, depois a gente vai conferir, né? Fala aqui o peso do ímã, está em libras. Fala aqui da resposta de frequência, ó, mais ou menos 5 decibéis, de 30 a 15 kHz, tá?
Aqui está recomendada uma regência, deve ser alguma caixa acústica. É uma caixa tipo corneta, tá? Aqui fala algumas coisas do crossover, crossover mecânico 2000 ciclos, um crossover elétrico em 3500 ciclos, 12 dB por oitava, tá? Então tem aqui algumas características. Tá. Esse artigo aqui eu encontrei na internet, basta digitar esse nome do alto-falante aqui, esse modelo, Electrovoice 15 TRX, encontra fácil no Google, tá? Então a gente vai, aqui está o nome da revista, ó, High Fidelity Magazine. Então a gente vai fazer agora o levantamento dos parâmetros TS desse alto-falante. Naquele tempo, certamente não havia a ideia dos parâmetros TS, então ficava tudo meio difícil de prever o que iria... como é que um alto-falante iria se comportar, né? Então eu vou usar o software e o hardware DATS, né? O DATS é um utilitário USB que a gente conecta no computador e ele faz o levantamento dos parâmetros do alto-falante. Ele faz outras coisas também, ele lê resistência, indutância e capacitância, ele traça curvas de impedância, né? Ele lê os parâmetros em ar livre. Então o DATS faz várias coisas, né? Então para iniciar eu vou conectar aqui o DATS no alto-falante. Primeiramente a gente vai levantar os dados do alto-falante, depois a gente vai simular ele em um outro software, tá? Então, vou conectar aqui as garras do DATS, tá? Já vou aproveitar e mostrar aqui o alto-falante por baixo, ó. É uma estrutura muito forte, muito rígida. A suspensão dele aqui é bem macia, ó. É muito macia. Esse tecido aqui é bem fininho. Em tese ele é de alnico, o ímã dele. Vamos ver. Então esse alto-falante aqui, eu posso aqui traçar os parâmetros TS de ar livre dele, sem precisar de nada agora. Vou traçar aqui. Então tracei aqui a impedância dele, né, alguns parâmetros. Eu vou desligar aqui a fase, que a gente não precisa dessa vez. Então aqui já está aparecendo alguns parâmetros, né, com esse sweep que aconteceu aí. Ele já trouxe esse resultado aí. O sweep é quando eu rodo aqui, ó. Vou fazer de novo. Vou medir os parâmetros de novo, ó. Então o DATS manda esse sinal para o alto-falante e já analisa o que ele enxergou, né? Então temos aqui uma curva de impedância. Notem que é uma impedância super alta na ressonância. Essa ressonância dele deu 33,65 Hz, tá? E nessa impedância ele tem 455 ohms, tá? Ele é um alto-falante de 16 ohms, então a resistência ohmica dele aqui deu 12 ohms, tá? Então a gente tem aqui, ó, por volta de 12 ohms aqui, com 2 Hz. Aqui por volta de 200 Hz a gente tem 14 ohms, tá? E aqui mais ou menos 18 ohms aqui no 600 Hz. Aqui perto do 3 kHz ele está com 35 ohms. Deixa eu colocar aqui. Não, tá bom assim.
Então é um alto-falante que tem um pico de ressonância bem alto, né? A impedância da ressonância. Então isso aqui mostra que se a gente ligasse, por exemplo, esse alto-falante aqui em um amplificador valvulado, o amplificador valvulado, por ser um amplificador que trabalha no modo de fonte de corrente constante, é um tipo de amplificador que acaba colocando mais potência no alto-falante quando a impedância do alto-falante aumenta. Ao passo que os amplificadores transistorizados, né, que geralmente funcionam no modo de fonte de tensão constante, o amplificador com fonte de tensão constante ele coloca menos potência quando a impedância do alto-falante aumenta. Então, é por isso que amplificadores transistorizados e valvulados tocam diferente, né? Porque um coloca mais potência quando a impedância do alto-falante aumenta e o outro coloca mais potência no alto-falante quando a impedância diminui, né? Eu tenho vários vídeos em uma playlist sobre esse assunto, né, sobre a diferença do amplificador valvulado e do transistorizado, né? Na verdade, se resume na diferença do amplificador fonte de corrente constante e o amplificador fonte de tensão constante. Quando eu falo isso, tá, não estou falando da fonte de alimentação do equipamento. Eu estou falando no modo de funcionamento, como ele se comporta, como se comporta a impedância interna do amplificador em comparação com a impedância da carga. Tá? Bom, então continuando aqui, agora a gente pode proceder aqui com o resto da medição dos parâmetros. Para mim poder obter esses parâmetros aqui, MMS e VAS, eu tenho que preencher mais uns dados aqui, por exemplo, o diâmetro desse alto-falante. Então é 335, né? Então ele tem 35 centímetros daqui do meio da suspensão até aqui, né? Eu já medi previamente com a trena aqui, só vou conferir. Então mais ou menos dali do meio até aqui tem 335, tá? Centímetros. Então já está preenchido aqui. Agora o software pede que a gente coloque uma massa no alto-falante para ele poder medir a força desse sistema aqui. Eu vou usar aqui essas goiabinhas aqui, não bananinhas, tá? São de 20 gramas. Porém, uma vem com 18, outra vem com 22, então eu tive que selecionar entre várias duas que tivessem 20 gramas exato, tá? Então, medi aqui na minha balancinha. Então, eu vou usar elas como carga aqui para o sistema magnético. Eu vou colocar elas aqui no meio, ó. Então, elas vão ficar bem firmes aqui, não vão estragar o cone nem nada, tá? Elas vão ficar meio que prensadas aqui entre essa parte dos médios aqui. Isso aqui tudo trabalha junto, ó, tá? Então trabalha tudo junto. E ali no meio tem um feltro, ó, que não deixa entrar sujeira na bobina, tá? Então vejam aqui, ó. Então, vai trabalhar assim. Então eu vou dizer que eu estou colocando aqui 40 gramas, tá? De carga aí no cone desse alto-falante. O sistema DATS pede para fazer assim, tá? O manual do DATS recomenda assim, então eu uso dessa forma, tá? Profissionalmente talvez seja mais recomendado deixar o alto-falante de lado e colar a massa no alto-falante, mas a gente não tem como arriscar uma relíquia dessas aqui, né? Então vou fazer como manda o fabricante do DATS, tá? Provavelmente eles já fizeram as correções que precisa, né, no software para que a gente possa medir com a boca do alto-falante para cima, tá? Já estão levando em consideração a gravidade. Então agora eu posso medir aqui o VAS, tá? Então vou proceder aqui. Ele está perguntando se eu adicionei a massa, né? Eu já adicionei as 40 gramas, né? 20 aqui e 20 ali, tá? Vamos lá. Então aí obtivemos aqui o resto dos parâmetros, tá?
Então agora a gente pode até comparar aqui, ó, o DATS encontrou 33.6 Hz de ressonância. Vamos ver quanto que a revista dizia aqui para a época, tá? Então aqui, ó, Free Space Cone Resonance, 38 Hz. A gente chegou aqui em 34 mais ou menos, tá? Um pouquinho de diferença, um pouquinho mais baixa a ressonância do alto-falante. Agora a gente vai abrir um outro software aí, que é o WinISD, e a gente vai digitar os parâmetros e simular uma caixa com esse alto-falante, tá? Então eu vou colocar aqui novo, eu já tinha digitado aqui, vamos digitar um outro aqui. EV15, deixa eu dar um espaço aqui, EV15, TRX. Então tá aí. Agora eu vou fazer aqui um copia e cola de um software para o outro para a gente poder fazer a simulação do alto-falante de uma caixa acústica, tá? Então aqui a gente vai poder trabalhar melhor com essas janelas. Então vamos pegar aqui o QTS, tá? Ctrl C, copia, cola. Agora o VAS, então o VAS está por aqui, copia, cola, o FS está aqui, copia e cola, o RE são 12 ohms, o LE está do lado de cá, eu pego o de 1000 Hz, X máximo aqui como o alto-falante antigo, isso não faz diferença para a simulação, vou colocar 5 mm, o Z eu vou colocar, que é a impedância, eu vou colocar 16 ohms, tá? O QMS eu vou pegar daqui, copy, paste, QS, copia, cola, SPL. Olha só o quanto que dá de SPL esse alto-falante para cada 1 watt. 101 dB. A potência dele não está nesse PDF aqui, mas é 30 watts, pelo que eu vi no manual de um outro modelo, também 15 TRX, de 8 ohms, se eu não me engano. Então estava escrito lá 30 watts, era pouco assim naquele tempo, potência baixa e alta sensibilidade, né? Vamos pegar aqui o BL. O diâmetro é 15 polegadas. E o SD a gente copia daqui. Então é isso aí. E agora a gente vai salvar aqui. Vamos fechar. Então aqui eu vou puxar ele, né, para a gente fazer a simulação. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó, é um alto-falante que é para caixa dutada, né? Então temos aqui já a resposta de frequência simulada desse alto-falante. Tá?
ver aqui como é que ficou. Como é que ficou a caixa para esse alto-falante. Então ele sugeriu aqui, o InSD sugeriu uma caixa com 60 litros, com uma frequência de ressonância de 64 Hz. Tá. Então vamos ver aqui. Vejam aqui que o ponto de menos 3 decibel é aqui nesse lugar roxo, aqui nessa linha roxa. Então aí 85 Hz é o menos 3 decibel dele. Tá? Não condiz aqui com o que o manual aqui, a revista, está especificando, que é de 30 Hz a 15 Hz, mas é mais ou menos 5 dB. Então isso aqui deixa uma margem, né, para uma grande diferença, né? Pode ser que o 30 Hz eles mediram com menos 5 e provavelmente os 1000 Hz eles mediram com mais 5. Então de repente uma diferença de 10 decibéis aí entre esse topo aqui, tá? Aqui é onde fica 0 dB, ó, e o e o 30 Hz. Vamos fazer o seguinte, vamos simular uma outra caixa para ele, tá? Vamos deixar aquela curva ali embaixo. Vou trocar aqui a cor da linha, vou colocar vermelha. É um alto-falante de 15 polegadas, né? Então vamos pensar numa caixa aí de 100 litros para ele. Então vou colocar aqui 100 litros. Vamos ver como é que fica. Ó, melhorou um pouco ali a curva. Conseguimos aí um ganho, né? E mais linearidade até. Deixa eu dar uma mexida no duto aqui da linha vermelha. Tá, mas é aqui mesmo, tá? Então aí 100 litros, 64 Hz de sintonia. Vou mudar um pouco o volume aí e ver se aqui que a gente consegue. Vou mexer no cursor aqui do computador. Estou mexendo no volume da caixa, mas aí vai estragando. Ó. Muito volume é ruim, tá? E pouco volume, que é o caso aqui, ó, 23 litros, também é ruim. Notem a linha vermelha se movendo. Ó. Então aí a gente vai mexer aqui no volume. Mas é mais ou menos 100 litros aqui que eu acho que fica bom para ele. Ó. 95. Aqui uma diferença de mais 1 dB e menos 1 dB tá tranquilo, tá? Cada linha verde é 1 dB de diferença, tá? Mas eu acho que fica bem aqui, ó, perto dos 110 litros, tá? Então com 110 litros a gente obtém essa linha vermelha aí, tá? A gente tem uma cobertura melhor, ó, de graves, em vez de ser aqui nesse ponto, tá? Que é 85 Hz. Tá, tô na linha errada aqui. Aqui. Então o nosso menos 3 dB fica em 67 Hz, tá? Numa caixa base reflex, né? Agora aqui a revista indica que ele teria que ficar numa caixa corneta, tá? Uma caixa diferente, né? Então tá aqui, ó, na Regency Folded Horn, né, uma caixa corneta. Então de repente aí nessa caixa corneta, porque ela acaba concentrando a energia do alto-falante, né, talvez consiga descer a 30 Hz em menos 10 dB, menos 5 dB, tá? Então talvez seja daí essa discrepância aí, né? Então esse alto-falante precisaria de uma caixa
Regency, tá? Não sei como é que ela é, até depois eu vou pesquisar. Bom, então esse alto-falante aqui, um alto-falante super vintage, né? Um alto-falante da década de 50, funcionando até hoje. Tá? Aqui no meio o Twitter está funcionando também. Para mim conseguir medir ele eu tenho que usar o RTA, não é com o DATS, né, que eu vou medir ele. De repente eu ainda faço um vídeo para levantar a resposta de frequência do Twitter aqui. Nos anos 50, descer até essa frequência aqui era um feito já, né, porque praticamente as caixas não respondiam graves. Então o alto-falante desse aqui era um alto-falante, digamos que high-end na época. Tá? Olha só, nesse ponto aí, a gente tem ali 67 Hz com menos 3 dB. Tá? Então essa quantidade de graves, né, essa cobertura de graves nos anos 50, isso era realmente, para aquele tempo, era alta fidelidade. Tá? Então naquele tempo lá chegar a 15 kHz, né, 15 mil ciclos, provavelmente com menos 10 dB, também era considerado alta fidelidade. Né? A alta fidelidade ela vai mudando com o tempo. Conforme as coisas vão sendo superadas, esse conceito de fidelidade que tinha nesse tempo aqui vai deixando de valer. Né? Então, por exemplo, esse Twitterzinho aqui, ó, ele consegue chegar a 20 kHz com um decaimento perto de 0 dB. Então, ele cobre até 20 kHz. Né? Agora, esse aqui do passado, que naquele tempo era considerado alta fidelidade, hoje ele é obsoleto em relação a esse Twitter simplesinho, né, que eu tenho aqui na mão. Né? Então, o conceito de alta fidelidade ele vai mudando. Conforme as coisas vão evoluindo, o que era alta fidelidade deixa de ser. Né? Tem um alto-falante desse aqui que cobre de 67 Hz com menos 3 dB. Provavelmente ele vai até, sei lá, 12 mil Hz em menos 3 dB, né? Então o decaimento em 12 mil Hz é menos 3 dB. Então ele cobriria de 60 a 12 kHz, né? Com um decaimento de 3 dB. Isso naquele tempo, em 54, isso era alta fidelidade. Né? Hoje em dia, para nós, a alta fidelidade teria que cobrir possivelmente de 30 a 20 mil, com um decaimento de 3 dB. Tá? Então hoje em dia os agudos não são problema. Né? Hoje em dia tem twitters que passam dos 20 kHz com muita facilidade, sem ter decaimento. Né? Vão ter decaimento lá nos 30 kHz. Mas nesse tempo aqui era bem mais difícil. Né? Engenharia feita toda no papel, né? Desenhado na prancheta, não tinha computador para calcular as coisas. Né? Então eram outros tempos. É incrível ver um alto-falante desses aqui, né, com quase 70 anos de idade, funcionando. Tá? Com o cone preservado assim, né, o cone está bem novo. Novo não, né? Está bem conservado, porque esse cone aqui tendo quase 70 anos, né, dá para dizer que ele está bem conservado. De novo, ele não tem nada. Né? Acho que é um dos alto-falantes mais velhos que eu já pude presenciar. Esse alto-falante aqui um amigo meu me emprestou, o Rafael. Então eu estou usando ele para fazer essas medições, né, para levantar esses gráficos aí de como se comportavam as coisas de alta fidelidade do passado. Né? Claro que a gente tem que considerar que o tempo certamente alterou parâmetros dele, né? Alguma coisa certamente deve ter alterado, mas é incrível que esse alto-falante de quase 70 anos aí consegue apresentar ainda uma resposta de frequência praticamente plana, né? Dá para dizer que plana aqui, tá?
coisa que muito alto-falante de hoje em dia não consegue apresentar, tá? A gente vai pegar um alto-falante de hoje em dia e eles ficam com algum tipo de coisa assim, tá? Eles não ficam melhor do que isso aqui. Eu mexi aqui no volume da caixa, tá? Então só para simular um alto-falante ruim de hoje em dia, ele não consegue ser flat, tá? Que nem esse aqui. Esse aqui está sendo flat até o momento da queda, né? Então tem alto-falantes de hoje em dia, chineses, por exemplo, esses que vêm em microsystem, muitos deles têm uma curva parecida com isso aí, né? Que não tem como corrigir com a caixa, né? Não tem nenhuma caixa que faça eles ficarem bons, né? Então, por exemplo, uma curva assim é de um alto-falante ruim, né? Que nem essa vermelha aqui. Então, na melhor das hipóteses, fica assim a resposta do alto-falante, né? Não fica que nem esse aqui, ó, que eu consigo linearizar mexendo no volume da caixa, tá? Então, um alto-falante de quase 70 anos aí com resposta muito boa. E apesar da cobertura dele não ser muito estendida em relação aos graves, pensando nos dias de hoje, né? Porque pensando no passado, essa cobertura de graves aqui era muito boa, né? Chegar a 60 Hz aí era muito bom, né? Então, como eu sempre comento, né, cone leve, ó, esse cone aqui é bem leve. Cone leve não consegue descer os graves. O cone tem que ser pesado, né, para os graves descer. Só que aí, se esse cone fosse pesado, ele não teria esse rendimento de 101 dB que ele tem aqui, tá? Ele teria um rendimento bem menor. Ó, 101 dB. Então, cada escolha, né? Cada escolha que a gente faz, a gente tem que abrir mão de outra coisa, né? Então, aqui foi escolhido a sensibilidade e a gente acaba não conseguindo cobrir bem os graves, né? Mas, ainda assim, essa resposta aí é fantástica para os anos 50, tá? Eu creio que era isso aí, né, sobre os parâmetros do alto-falante Electro Voice 15 TRX de mais ou menos 1954, tá? Um abraço.